Fala pessoal, esse é o canal oficial de cortes do Mesa Rural Podcast. Se você curtir esse vídeo, gostar do conteúdo que está aqui, na descrição do vídeo vai estar o vídeo original, o vídeo onde está completo o conteúdo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, segue a gente lá, que está muito bacana. Dá um like nesse vídeo, segue a gente nas nossas redes sociais, segue a gente aqui no YouTube também, se inscreve aí porque tem muito conteúdo bacana por vir ainda. E bom vídeo aí para você. Um abraço, tchau, tchau. Eu vou te perguntar uma outra coisa ainda sobre essa questão de estação de monta, assim, na questão dos machos. É o seguinte, a gente tem vários estudos falando sobre a questão da taxa de lotação de touro por vaca. Razão touro-vaca. Razão touro-vaca. Aí você tem gente que fala, é 50, é 25. Esses dias eu ouvi até um que falou pra mim que era um touro a cada 10 vacas. Aí eu falei, gente do céu, daqui a pouco vai falar 1 para 1. E, já pensou? Aí nós estamos lascados. Com estação de monta, como é que isso funciona, Fabiano? Joia. Eu não sou um especialista em reprodução, mas eu gosto de estudar sobre o tema, né? Porque hoje eu sou um produtor, né? Já fui consultor, né? Hoje sou num volume menor, vamos dizer assim, né? Quando eu formei, e acho que ainda se propaga essa informação, de um touro para 25, 30 vacas. A gente entrando um pouquinho mais a fundo nos estudos, a gente tem visto o seguinte, que quando você realiza o exame hidrológico e faz muitos técnicos, né, da reprodução usam um negócio chamado CAP, que é a capacidade avaliativa e produtiva, né, que aí mede circunferência escrotal em função da idade, tem vigor, tubulionamento, motilidade e defeitos, faz a patologia do sêmen depois no laboratório e vê os defeitos maiores e menores. Aí de cabeça, crossoma, da cauda do espermatozoide, né, etc. Alguns defeitos acabam influenciando negativamente, né? Tem um mínimo de defeitos, né? Aí, esse CAP, o touro é aprovado quando tem 60 pontos para cima. E os estudos mostraram que qualquer touro com 60 pontos no mínimo consegue cobrir 30 vacas tranquilamente até em estação curta. Então esse 25-30 é um uso que você pode ser melhorado, você pode maximizar isso. Então touros com uma avaliação hidrológica muito boas, de 80, 90 ou 100, e se ainda tiver a opção e técnicos que façam avaliação de libido, que é um teste que você coloca vacas em cio ou androgenizadas, né, para poder simular o cio, e você vai colocando os touros durante 15 minutos, né, e vai avaliando, tem uma tabelinha, se ele cheira, se faz aquele movimento que chama de flame, do nariz, assim, do focinho, quantas vezes ele tenta montar, quantas vezes ele monta com exposição de pênis, quantas vezes ele monta e faz a cobertura. Então os touros de libido maior são aqueles que rapidamente fazem várias vezes, montam às vezes mais de uma vez em 15 minutos, né? E cruzam, né? Então tem trabalhos aí mostrando que em estação de monta curta de 60 dias, touros com bom andrológico e boa avaliação de libido cobrem tranquilamente 80 a 100 vacas. Essa sugestão, eu não faria ela de forma generalizada. Então, só faria caso quem executasse o andrológico utilizasse touros de boa avaliação e fizesse o teste de libido. Mas em condições naturais é tranquilamente possível, com touros com exame hidrológico e sem teste de libido, trabalhar 1 para 40 ou 1 para 50. Então, assim, a minha sugestão, juntando as duas coisas, pesquisa e prática, tranquilamente trabalho 1 para 40, 1 para 50. Selecionando como? Os de andrológico melhor, de CAP maior, põe até 1 para 50. Isso dependendo muito de lote, né? Porque às vezes você, no seu manejo prático das pastagens, você vai ter às vezes um lote de 60. Às vezes eu não arrisco pôr um touro só, então aí nesse caso eu vou ter que pôr 2, então vai ficar 1 para 30, mesmo podendo cobrir melhor, mas aí é uma margem. Mas às vezes eu tenho um lote de 50, eu ponho o melhor de andrológico e coloco 1 para 50. Tá joia? E sempre acompanhando para ver se não tem problema. Às vezes, se você não ficar muito tempo lá, o touro machucou e você não viu a tempo, né? Então... E do outra ponta, agora uma pergunta. Se a gente colocar muito touro, por exemplo, num lote de 60, aí o cara fala, não, eu tenho aqui 4 touros na fazenda, né, que é meu estoque de touro, eu vou pegar esse lote de 60 e vou botar os 4. Não tem prejuízo? Você tem um prejuízo do número maior.
e você acaba de repente tendo uma competição maior. Você vai, às vezes você pode colocar 4 touros em 60, mas tem 2 dominantes. Então era mesmo que você colocar só os 2. Entendi. Né? Os outros 2 vão ficar mais segregados, alguns às vezes nem ficam no lote, tentam fugir, né? Então seria Vai desnecessário. gastar muito tempo disputando, brigando. E o risco, aí você tem um risco a mais de machucar, de machucar, e relativamente o custo de um o valor econômico é alto. O valor né? econômico é alto. O animal fratura, machuca, né? Isso então, e agora assim, pensando em repasse também, para quem usa inseminação, continua a mesma taxa, né? Porque você não tem certeza de quantos animais emprenharam ou não. Sim. Continua a mesma taxa. Agora, só tomem cuidado quem executa no primeiro dia de estação de monta a realização da IATF, né? Inseminação artificial em tempo fixo. Que é bacana, acho que essa ferramenta veio mesmo para ficar e é super interessante a gente, de repente, se for possível, todas as vacas, principalmente com estação mais curta. Porque quando a gente tem estação mais longa, não tem coincidência, no primeiro dia de estação, dia 1º de janeiro, um exemplo que a gente citou sempre aqui, tem algumas vacas que não pariram, então elas não têm como entrar. Aí tem vacas ainda com menos de 30 e poucos dias de parida. Também não entra nessa IATF para o dia 1º. Né? Por isso que estações curtas ajudam, que você pode quase que a maioria fazer a IATF programada para o dia 1º de janeiro, um exemplo, dia 1º. Então, bom que você concentra um monte de nascimento. Então tem muita gente que faz a IATF para o dia 1º ou algum dia depois, né? E depois, com 15 dias ou 12 dias, solta os touros para repasse. Neste caso, eu separaria em lotes menores e colocaria mais touros, porque se você tem 100 vacas em IATF, vamos supor que você consegue um bom valor, vou chutar um valor médio, 50% de preenche. As outras 50% vão voltar ao cio, que normalmente a IATF até auxilia nesse retorno, nessa estimulação e tudo mais. De repente não vai ser 50, mas umas 40 vão dar cio em dias próximos, né? Então imagina você colocando 2 touros apenas para 30 e poucas vacas no cio no mesmo momento. Eles não dão conta. Então, de repente era melhor, nesse caso aí, às vezes até separar 10 vacas e pôr um touro para 10 vacas, só nessa situação aí. Entendi. Não, quer dizer, numa situação também de uma competição extrema pelo cio, né? Porque vai surgir em momentos curtos, ao redor de 5 dias. Né, que concentrar muito cio em pouco tempo. Pouco tempo, 15 até 22 dias após a IATF, onde pode retornar, né, as que não emprenharam. Entendi, rapaz. É interessante porque a gente tem muita dificuldade com isso. E eu vejo alguns amigos até conversando que eu sempre tive essa dúvida, porque assim, eu achava que na época da estação, quando você tinha muita vaca na mesma situação. E aí quando a gente começou a fazer aqui, a gente via o seguinte, vai que 15 dias retorna, aí retornava uma porrada. Aí você tem aquele tantão de vaca e o touro às vezes perde um tempão de uma só. Aí quando você tem mais touro, realmente você aumenta a chance daquele lote acabar emprenhando o touro novamente, né? A não ser que a intenção seja só inseminação, o cara nem faz isso, né? Não, o cara vê quem deu observa cio. Observa cio e insemina, né? Mas também observar cio de 50 vacas para inseminar, achar 50 vacas para poder observar cio e inseminar não é fácil, né? Isso é legal. E tem uma questão também em relação a, por exemplo, vaca, novilha, mais experiente, menos experiente, ou touro querer ir atrás das novinhas, não sei. Tem essa interferência? Tem. Normalmente a observação prática de produtor, seu técnico e seus funcionários é importante. Tem coisas que vocês vão ver na particularidade de cada um. Mas é interessante para as novilhas você usar touros um pouco mais experientes. Não necessariamente os touros mais velhos, às vezes muito pesados. Mas não precisa ficar preocupar muito não, que mesmo touro de 900 quilos, 800 quilos, eles não são cruéis com as novilhas, eles sabem montar, então eles apoiam. O terreno é que tem que ser firme, você vai evitar um lugar que tenha lama ou um piso escorregadio, que realmente pode machucar os dois. Mas normalmente num pasto bom e etc., um touro mesmo pesado cobra uma novilha de 11 arrobas sem machucá-la, né? Tem experiência. Mas obviamente você não vai colocar esses touros mais pesados, a gente vai colocar uns touros de repente já com 4, 5 anos, que são mais experientes com as novilhas, né? E com relação a touros jovens, né, de 2 anos, principalmente 2 anos e meio, nesse caso, Doval, aí seria interessante usar uma razão touro menor. Sim. Não misturar eles com touros mais velhos, senão eles vão ficar segregados mesmo, vão ficar separados, e porque eles são inexperientes e eles acabam perdendo muito tempo atrás de poucas vacas e também não regula o tempo deles de comida. Não só a comida da vaca, como a comida dele. Porque aí ele emagrece muito, esse inexperiente. O touro experiente, não, ele faz o seu serviço, agora eu vou me alimentar aqui, espera ali, depois eu volto para comer uma coisa, como outra coisa. Ele sabe que para ele dar continuidade ele tem que estar com a barriga cheia também, né? Então, normalmente para novilhas, touros mais experientes
né? Essa pelo menos é a dica que eu tenho visto, né, muitas pessoas mais experientes no ramo. E para touros jovens, trabalhar com os lotes de touros jovens apenas e numa razão touro-vaca menor mesmo. Nesse caso, às vezes até 1:20 e acompanhar. Porque às vezes alguns perdem muito peso, principalmente de menos de 3 anos, e acabam sentindo. Aí, às vezes tem que até retirar e trocar.